Olá, meu nome é Márcio, eu nasci e sempre vivi na cidade de São Paulo e eu vou falar um pouco sobre a cidade nesse vídeo. Então, escolhi como título São Paulo, a cidade dos contrastes, e você vai entender o porquê do título no decorrer do vídeo. Então, eu sou morador dessa cidade, moro na periferia, nessa região de Guaianazes, extremo leste da cidade. Então, a cidade ela foi fundada em 1554, na região onde hoje é conhecida como Pátio do Colégio. Então, aqui nessa ilustração, mostrado uma cabana feita de palmeira, né, e sapê, uma técnica conhecida na época de pau a pique, e onde os jesuítas construíram, né, deram início à cidade. Essa capela depois sofreu várias modificações no decorrer do tempo. Ela foi construída em alvenaria posteriormente, e ela foi construída numa região de São Paulo próximo a um vale, conhecido como Vale do Anhangabaú, onde existem dois rios, o rio Anhangabaú e o Tamanduateí. O Vale do Anhangabaú é muito conhecido em São Paulo, porque é um ponto onde é muito comum ter festas, encontros, comícios, etc. Então, com o passar do tempo, essa capela foi sofrendo modificações e hoje é assim que ela está. Então, hoje o pátio do colégio ele foi se transformado em um museu. Então, nesse local você tem aqui um museu onde tem uma coleção de arte sacra. Existe também uma pinacoteca, onde tem também objetos indígenas. Tem uma maquete de como era a região na época em que foi construído, no século XVI. Tem ali uma pia batizal e pertences do Anchieta, né? José de Anchieta, que foi santificado pela Igreja Católica. Outro ponto muito importante da cidade, muito famoso, é a Avenida Paulista. Tá? Então, a Avenida Paulista ela foi inaugurada em 1891. Aqui tem uma ilustração, uma foto, né, mostrando, né, na época como era. E ela foi construída e nos primeiros anos do século passado mudou-se para essa região os grandes barões produtores de café. Foi na época em que São Paulo era o maior produtor de café do país e o Brasil era o maior exportador de café do país. Então, os barões produtores de café construíram suas mansões nessa avenida. Então, temos aqui as mansões. Até hoje você ainda encontra algumas mansões que foram derrubadas como patrimônio histórico, outras não, mas hoje temos aqui, por exemplo, uma construção de 1930, né, que não foi tombada, mas foi apropriada por um banco. Então ela se transformou numa agência bancária. Então hoje a Avenida Paulista ela está desse jeito. Então você tem aqui vários prédios, né, suntuosos, prédios luxuosos, modernos. Aqui inclusive dá para ver o prédio muito famoso da Fiesp. Logo à frente aqui nessa região temos o MASP, tá? E a Avenida Paulista é a principal avenida de São Paulo. Ela começa aqui no Paraíso e termina lá embaixo na Avenida da Consolação. Então ela é palco de várias manifestações, festas, etc. É a avenida mais principal de São Paulo e é onde nós chamamos de Centro Novo de São Paulo. Para que a cidade crescesse, muitas alterações foram feitas na geografia da cidade. Então aqui, por exemplo, temos o rio Pinheiros, como ele era no começo do século passado, totalmente sinuoso. Então ele sofreu alterações, ficou reto, para que ao redor dessa cidade, ao redor desse rio, pudessem ocupar os espaços.
além do rio Pinheiros, outro rio que sofreu esse tipo de alteração foi o rio Tietê. Então, nessa ilustração, nesse mapa, nós vemos aqui em azul como era o rio no começo do século e como ele é hoje, aqui mostrado em preto, né? Observem que o leito do rio foi totalmente transferido para outra para um lugar paralelo. Tá? A cidade também foi marcada no começo do século por um grande número de imigrantes. Então, nessa ilustração, nós podemos ver aqui vários imigrantes italianos, Porto de Santos, que depois vieram e se instalaram na capital de São Paulo, na região ali do Brás, da Moca, para trabalhar nas fábricas e também no carregamento do café produzido para que fosse transportado até o Porto de Santos. Depois dos italianos, vários outros imigrantes do mundo inteiro vieram para São Paulo. Portugueses, espanhóis, libaneses, japoneses. Hoje você encontra na cidade de São Paulo moradores oriundos das diversas partes do mundo. Nigerianos, bolivianos, venezuelanos, gregos, etc. E é lógico que tudo isso fez com que a população, né, na cidade crescesse muito nos últimos de um século para cá. Então, para vocês terem uma ideia, em 1872 registrava-se aproximadamente 31 mil pessoas na cidade. Em menos de 20 anos, esse número dobrou. Uma década depois, quase que quadruplicou. E esse aumento foi crescendo a cada década. Hoje, né, o último censo do IBGE mostra que a cidade tem aproximadamente 11 milhões de habitantes. Estava previsto um novo censo agora em 2020, mas com essa pandemia de Covid, acredito que o IBGE vai adiar esse censo. Lógico que esse crescimento, tanto populacional, como vocês viram a transformação da Avenida Paulista, né, fez com que a cidade se enriquecesse, né? Então hoje a cidade ela é a mais populosa da América Latina e do Hemisfério Sul, tá? Aliás, a mais populosa da América como um todo, tá? E a Avenida Paulista, que nós mostramos aqui, é o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. A cidade ela tem o 10º maior PIB do mundo, né? E produz o equivalente a 34% do PIB nacional. Então é uma cidade muito rica, né? Porém, lógico que esse crescimento trouxe também algumas desvantagens. Então nós vemos aqui alguns problemas muito sérios encontrados na cidade. Então nós temos moradores de rua espalhados por todo o centro e a periferia de São Paulo, né? Pessoas sem habitação, sem mínimas condições de qualidade de vida. E na periferia, conforme nós vamos caminhando para as regiões mais periféricas, é comum encontrarmos moradias muito precárias, né? Favelas à beira de rio, com um alto grau de poluição, tá? Falta de saneamento básico, falta de recursos mínimos de sobrevivência. Hospitais precários, superlotados e poucos, né? Uma quantidade pequena de hospitais para o número de pessoas. Transporte público, a mesma coisa, superlotados devido à grande demanda de pessoas que moram na periferia e têm que se deslocar para o centro. Então, podemos ver na região central uma região extremamente rica, enquanto que nas periferias extremamente pobre. Então, a riqueza, embora o estado, a cidade seja muito rica, essa riqueza é muito mal distribuída e isso é nítido conforme você viaja do centro da cidade às periferias. Imagine todos os dias você se submeter
a essa situação para ir e voltar do trabalho, né? Então, fica doente e aí quando precisa de serviço médico hospitalar, também tem dificuldade de resolver o seu problema. Então, é uma cidade que, embora seja muito rica, muito famosa, muito importante para o país, tem muitos desafios a serem resolvidos. Okay? Então, essas mudanças que foram acontecendo no decorrer desse último século trouxeram todas essas consequências para a cidade. Então é isso.